Vocês querem aprender a fazer essa peça aqui? Uma maleta de maquiagem com tampa articulada que vira uma verdadeira estação de beleza portátil. Então vem comigo que no caminho eu te explico. Então aqui estão todos os materiais necessários para a gente fazer a peça de hoje. Todas cortadas conforme o molde. Temos aqui, como sempre, o mosaico, a folha mosaico, que é o resumo da modelagem, a miniatura de como está a modelagem. Então, a modelagem, ela é composta por 15 folhas. Ela vai sair 15 folhas mais o mosaico, ou seja, são 16. Mas a modelagem em si, para você montar, são 15. 15 mais uma folhinha que é essa aqui. Então, tem partes que a gente precisa montar, juntar, colar com o Durex, né? Aqui, ó, essa primeira parte, ela vai pegar 2 folhas. Essa aqui, ó, também vai pegar 2 folhas, porque vai sair na terceira, quarta. Tem parte que vai sair aqui inteira, porque coube uma folha só. Essa aqui, ó, sai inteira, não precisa colar. Então, aqui está o mosaico resumo. A gente vai imprimir na configuração tamanho real, para que realmente essas linhas aqui, ela bata, né, bata certinho, conforme tá escrito o tamanho. Então, essa é uma peça que ela é fácil de fazer, ela não é difícil, só que ela tem várias partezinhas aqui, ó, vários pedacinhos, porque ela tem bolsos internos. Que ela é basicamente o espelho da frente, o espelho de trás, o canal do zíper e o fundo. Aí dentro, ela tem essas partezinhas, né? Tem a parte do bolsinho, ó, do plástico, pode ser 30 ou 40. Eu coloquei aqui o trio de bolsos, que vai no espelho de trás. Aqui eu cortei uma vez em cada. A aba lateral, 4 vezes no forro. A gente tem um bolso da parte do espelho frontal. Então, a gente tem aqui, ó, o espelho frontal, o espelho da parte traseira. A gente tem aqui, ó, o canal e o fundo, Então, nessa parte, a gente tem 2 bolsos. O bolso da parte de cima e o bolso da parte de baixo. A gente tem aqui, ó, bolso de tela, parte frontal, parte de cima, que é o que vai ficar aqui em cima. Aqui, ó, aqui em cima, é esse bolso. Bolso frontal da parte de baixo, bolso frontal da parte de baixo. Porque essa parte de baixo aqui, ela tem 2 bolsos, né? Um aqui e um aqui. Então, aqui, ó, parte frontal, parte de cima e parte de baixo. Frontal, parte de cima e parte de baixo. A parte traseira, que já é essa aqui, que é o de plástico que eu mostrei, e o trio de bolsos, aqui, o trio de bolsos. A parte é o de plástico e o trio de bolsos. A aba do velcro, aqui, ó, a aba do velcro. Essa é a aba do velcro aqui, ó, a aba do velcro. Está cortada em 2 vezes. A aba lateral está cortada em 4 vezes. Aqui o canal do zíper. O canal do zíper, ele é dividido em 3 partes, né? A parte lateral e a parte do topo. Aqui, ó, a parte lateral, né? Que são essas aqui, e a parte do topo. Então, ele é dividido em 3 vezes. Aqui, ele é dividido em 3 vezes. E corta só no sintético. Aqui, porque o forro, a gente vai colocar ele inteiro depois que a gente costurar. Então, aqui, ó, o forro é pra a gente espelhar. Tá vendo? Espelhado. Mas ele é comprido aqui, ó. Ele é comprido, que é o tamanho final após as costuras, né? Dessas 3 partes. A gente tem a alça, aqui essa alça do topo, que é o que vai ficar aqui. Tem a alça traseira, essa alça assim traseira, que é para colocar na mala. É opcional, você não é obrigado a colocar não. Quem não quiser, desconsidera isso aqui, não usa. Mas eu quis fazer bem semelhante à peça original, que é essa aqui, assim. Aqui a gente tem o canal do zíper, que é a parte inteira. Aqui a gente percebe, aqui, ó, que além dessas 3 partes, que a gente vai costurar junto com a alça, ela tem uma parte inteira aqui, ó, inteira. Então, essa aqui, essa parte inteira, a gente precisa espelhar. Então, essa aqui a gente corta
sintético e forro, porque ela tá inteira, né? Então, eu já cortei ela inteira aqui, ó. Ela inteira. O zíper, a partezinha, ó, do acabamentozinho da ponta do zíper. Aqui a parte do fundo, aqui uma vez no sintético, uma vez no forro, cortei o forro passando um pouquinho. E o EVA, aqui é a plaquinha da gente de metal, os cursores, aqui é o vivo encapado, no caso é o espaguete encapado que eu vou utilizar, ele é opcional. Eu fiz uma peça também sem o vivo, eu vou mostrar a vocês. Aqui tá o viés, no mesmo tonzinho do forro. E aqui tá a parte do espelho frontal, que é para cortar 2 vezes no sintético e 1 vez só no forro. Aqui, ó. Cortei 2 vezes no sintético e 1 vez só no forro. Porque a outra parte do forro é dividido, né? Que é a parte da frente, ele é dividido. Então, a parte do forro, o forro do espelho frontal, ele é dividido em 2 partes aqui. Eu já transferi para cá essa marcação, onde a gente vai fazer a costura do bolsinho, né, da tela. Então, aqui, e o EVA desses 2 espelhos. Então, a gente vai cortar 2 vezes no EVA, aqui, ó. Uma vez eu deixei inteiro, que é o que vai ficar na parte de trás, e a parte da frente eu cortei no meio, tá? O mesmo tamanho, ele tá o mesmo tamanho, só que aí eu cortei no meio. Por quê? Porque essa linha que tá aqui é a linha da parte frontal. É essa linha aqui, ó. É essa linha da parte frontal. Então, a gente vai fazer uma costura nela aqui. Essa é a parte do espelho de trás. E a da frente, ó, eu já fiz uma costura. Eu fiz pique aqui nos 4 cantos e eu já fiz a costura. Essa costura, ela é importante porque ela cria um vinco para poder a parte da frente ela descer. Então, ela cria o vinco, a costura, ela cria o vinco. Então, a gente não vai costurar por cima do EVA. A gente vai colar, vou mostrar vocês aqui. A gente vai colar o EVA em cada parte. Aqui, ó. A gente vai colar o EVA em cada parte. A gente cola um pouquinho mais pra cima e um pouquinho mais pra baixo, porque ela vai criar essa passagem, esse vinco, que facilita na hora dela abrir. Perceba que essa parte aqui, ó, do EVA, ela casa direitinho aqui, ó, na medida da marcação. Aqui, ó, a parte da base também. Da medida certinha da marcação. Você não é obrigado a colocar EVA, você pode colocar uma espuminha. Eu fiz uma com espuminha no final da aula. Eu vou mostrar as 2 peças que eu fiz no tamanho compacto, porque eu vou disponibilizar uma versão maior e uma versão menor. Então, na versão menor eu não coloquei EVA, mas aí eu coloquei uma espuminha. E também fiz uma sem o vivo. Eu fiz no nylon emborrachado, ficou muito legal. Eu fiz uns pequenos piques aqui, ó, aqui embaixo, aqui também. Eu fiz aqui, ó, ao redor dessa marcação aqui do EVA, que ela vai encaixar aqui direitinho. E eu transferi pra cá esses piques aqui, ó, a parte das costas. Eu transferi, eu fiz essas marcações aqui pra poder facilitar. Pra na hora de eu colocar o EVA, ele não ficar assim, um pouquinho mais pra cá, ou pra cima, ou pra baixo. Então, aqui eu coloquei uma fita dupla face. Eu não gosto muito de passar a cola de contato, eu não gosto, porque na hora de desvirar, ela pode dar uma amassada, ficar com aquele aspecto que parece que saiu de dentro de uma garrafa. Então, eu prefiro fazer assim, dessa forma. Eu coloco a fita dupla face nas extremidades e eu faço uma fita boa, né, de marca boa, que ela vai aderir. Essa aqui cola até a alma. Então, eu venho aqui, ó, já facilita. Eu venho aqui em cima da minha marcação, aqui, ó, em cima da marcação e eu fixo. Então, já dá pra ver, já dá pra perceber aqui
que ela vai ficar, ó, no lugar certinho, ó. Tá vendo? Da minha marcação aqui, ó. Ela ficou certinho. Aqui, ó. A minha marcação. Aqui, ela ficou em cima, ó. Em cima das marcações todinha. Então, eu tenho aqui, ó, a parte do espelho da frente, que eu fiz as marcações aqui, ó, na linha do EVA, onde é para colocar o EVA. Eu transferi pra cá essas marcações aqui, para facilitar na hora de colocar o EVA na parte da marcação, aqui, ó. E eu encaixo na parte da marcação. Tanto da lateral, eu olho para a marcação daqui e da lateral. Daqui e da lateral. Porque aí eu tenho certeza de que ela vai fixar, não vai ficar muito para um lado, muito para cima, muito para baixo, muito para um lado, muito para o outro. Porque eu já ajudei aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Na marcação. Aqui, ó. Na marcação. Essa marcação da lateral. No espelho da frente eu já fiz essa costura, ó. A costura que é a costura do vinco. E eu já cortei o EVA. Essa aqui é a parte de cima, que está arredondada. Então, eu venho aqui, ó, a parte da linha de trás eu coloquei grilon, aí quase que não vai dar para enxergar. Na frente eu coloquei caramelo e atrás é grilon. Então, como já tem aqui, ó, essa marcação, eu venho aqui embaixo dela, prestando atenção mais ou menos nessa marcação que a gente fez e abaixo da marcação. Ela vai ficar um pouquinho mais acima, né? Um pouquinho mais acima, bem acima, assim, ó. Acima, porque a gente vai livrar esse meio. A gente livrou o meio, a costura do meio, tá vendo? Livrei. E a parte de trás, a parte de baixo, a mesma coisa. Na mesma direção da nossa marcação aqui, ó. A gente livrou a parte do meio. Que aqui ela vai ficar assim, ó. Ela vai facilitar. Ó, já fechou, parece uma carteirinha. Já ficou bem legal aqui, ó. Que ela facilita aqui, na hora de vira pra cá. Então, vem aqui, né? Ajuda pra tirar esse ar daqui. E já fixamos essa parte daqui do espelho da frente. Agora eu vou encaixar minha plaquinha aqui, ó, de metal aqui na frente. Então, a partir desse meio aqui, eu venho com a régua e meço 6 centímetros para baixo. Coloco uma linha do meio, boto 6 centímetros aqui assim. E eu marco aqui para depois encaixar a minha plaquinha de metal nessa marcação de 6 centímetros. Aqui, ó. Ela vai ficar aqui assim, mais ou menos assim. Eu venho aqui, como já tem mais ou menos um reforçozinho, não é preciso colocar nada, que já tá por cima do EVA. Eu só venho aqui, coloco essa partezinha, ó, da plaquinha. Eu abro as garrinhas, você pode abrindo ou fechando, não tem problema. E eu vou colocar agora, ó, uma fita crepe aqui em cima. Eu vou colocar uma fita crepe para proteger o meu forro, né? Para de repente essas garrinhas não pegar, não furar o forro. Então, aqui, ó, já fixei a minha plaquinha de metal. Então, aqui a gente vai começar com a parte dos bolsinhos, a parte que fica interna. A gente vai começar de dentro para fora. Aqui, essas duas partes são as partes do espelho da frente. Aqui é o forro do espelho da frente. Então, aqui a gente na parte de cima, a parte de baixo, a parte de cima a gente fez uma marcação, é onde vai o bolsinho de tela com zíper. E essa parte de baixo é onde vai os outros dois, onde vão, né, os outros dois bolsinhos. Então, aqui, ó, duas partes, eu já marquei tanto o meio, né,
como eu transferi aqui, ó, transferi a marcação e fiz uma marcação no meio e no meio também. Então, eu vou reservar aqui um pouquinho. Então, a gente vai começar com esse bolso de tela. Esse bolso de tela é esse aqui, ó, a tela, na mesma medida. Aqui tem o zíper. A gente vai costurar um viés aqui de acabamento. A gente vai colocar um viés, porque essa tela é muito fininha. Então, primeiro a gente vai colocar um viés e depois vai fixar o zíper em cima. Aqui tá o viés, ó, aqui ó, o viés. A gente vai aqui em cima e a gente costura. Esse tem um vinco, né, o viés Boneon, de 2,5, porque existe o de 2,2, 2,5 e de 3. Esse é de 2,5. Aí tem uma partezinha do meio que ele vinca assim, facilita bastante. Venho aqui e coloco nessa parte todinha e costuro na pontinha. A minha linha de cima é poliamida 60, que está no mesmo tom do viés e do forro. E a minha linha de trás é a linha Grilon 020. Então, aqui agora eu vou colocar o zíper, aqui ó, na parte de baixo, aqui, e vou fixar esse zíper. Pego essa pontinha aqui, ó, essa parte aqui, com o final com final, aqui ó, final do zíper, a beirinha do zíper com a beirinha do viés, encosto aqui e faço a costurinha aqui em cima. Com isso, a gente vai fixar essa telinha no zíper. Então, aqui eu vou dobrar, aqui ó, pontinha com pontinha, e vou marcar o meio desse zíper com o giz de cera, aqui ó. Vou vincar, vou marcar com gizinho, ficou bem clarinho, mas dá para ver, né? Para a gente fixar esse bolsinho aqui. Então, nessa parte, onde já tem a marcação, que eu já transferi a marcação, eu também fiz o meio aqui, e agora eu vou juntar meio com meio, não vou colocar o cursor ainda, certo? Então, eu vou deitar a partezinha, ó, da cremalheira, aqui vai ficar a parte bonita, riscada, com a parte aqui bonita, certo? Do bolso, assim, ó, assim. E eu vou unir meio com meio, vou até fazer um meio na parte interna, porque como eu vou costurar a parte do zíper interno, é interessante que esse meio seja marcado na parte interna aqui, ó. Marquei. Marquei o meio, tá vendo? Então, eu vou vir aqui, ó, meio com meio e vou fazer essa costurinha nele todinho aqui, ó. Tá aqui, ó, meio com meio, meio com meio. Então, eu vou fazer essa costurinha e fixar bem na linha da marcação que a gente fez. Então, aqui, ó, já costurei, tá vendo? Que ainda ficou uma linhazinha que eu vou tirar aqui, vou queimar também. Então, eu vim, comecei de um canto a outro, depois voltei, coloquei em cima dos dois pontinhos, assim, para poder fazer dois pontinhos onde comecei, para poder fixar bem essa costura. E aqui tá bem em cima da marcação, bem em cima. E eu vou descer isso aqui, ó. Eu vou descer. Se eu descer até o final, assim, ó, para ficar bem chapadinho, assim, ela vai ficar maior. Ela vai ficar, a telinha ficar maior. Mas eu quero um pouquinho de profundidade nesse bolsinho aqui. Então, o que é que eu faço? Eu vou até a pontinha dele. Eu vou colocar, inclusive, aqui, ó, esses clips aqui. Então, eu venho pontinha com pontinha nele, porque ele vai criar uma profundidade. Ele não vai ficar tão chapado, tão rente, tão batido. Ele vai criar uma leve profundidade aqui, assim, uma leve profundidade. Então, aqui, ó, coloquei um clipezinho para fixar e vou fazer a costurinha, ó, em volta dele todinho. Aí eu vou encaixar o meu cursor nessa parte aqui que eu não passei a costura. Cortei uma pontinha e encaixo o meu cursor aqui, desse lado. Ele vai fechar
da direita, aqui, ó, direita para esquerda, fechei aqui, ó. Coloquei o meu cursor, vou agora fechar esse aqui e cortar esse excesso. Essa parte do primeiro bolsinho, ela já tá pronta. Vou reservar para fazer a parte do bolsinho da parte de baixo. O outro bolsinho, que é o que vai ficar aqui, ó, na parte do forro de baixo, ele tem dois bolsinhos. Um de tela, de um lado aqui, de tela, e um do próprio forro, aqui. Essa do próprio forro, eu já coloquei uma fitinha dupla face aqui, ó, bem na beiradinha. Essa fitinha, ela tem 1 centímetro. Então, perceba que ela tá maior aqui, ó, maior do que o forro, tá vendo? Ela tá maior. Por quê? O que é que a gente vai fazer? A gente vai destacar essa parte de trás aqui, e a gente vai fazer 2 dobrinhas. Esse forro é um forro de nylon emborrachado. E ele é bom porque na parte da frente ele é uma parte mais brilhosa, aqui, ó. E a parte de trás, que é uma parte mais emborrachada. Você pode usar qualquer um dos lados. Normalmente a gente sempre usa, né, a parte brilhosa, aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, já tirei, eu já destaquei, ficou até um pedacinho aqui desse lado. Eu já destaquei. E eu vou fazer a dobrinha justamente onde termina essa fita aqui, ó. Ela já me dá a marcação, que é de 1 centímetro, então a dobrinha vai ser de 1 centímetro também, aqui, ó. 1 centímetro. Eu fiz a primeira dobrinha. Para não correr o risco disso aqui ainda desfiar alguma coisa, não sei, eu vou fazer uma outra dobrinha. Aqui, ó. Fiz uma outra dobrinha nela todinha. Vou colocar aqui, isso aqui, e ela já marca. Ela já vinca aqui, ó, na própria dobrinha. E a gente vai fazer a costurinha, ou seja, eu fiz 2 dobrinhas de 1 centímetro cada, né? Eu vou fazer a costurinha dela aqui, assim, ó, ela todinha. Vou fazer essa costurinha aqui. Essa outra parte aqui do bolsinho de tela, a gente vai colocar o viés aqui em cima. Faz a dobrinha no vinco do viés no meio e passa uma costurinha para fazer o acabamento dessa telinha. Então, aqui eu tenho o bolsinho de tela, já com acabamento do viés, e tem o bolsinho que eu fiz as 2 dobrinhas aqui, ó, de acabamento. É interessante você utilizar um forro que as costas do forro não precise ser coberta, não precise, assim, de um forro do forro. Por exemplo, o bagum. O bagum, ele tem umas traminhas. Posso usar bagum? Pode. Agora, o bagum, ele tem umas traminhas atrás. Então, se aqui eu já utilizei um único tecido aqui, ó, sem precisar cobrir essas costas, porque essas costas aqui, ela tá legal, então, assim, ela agrega menos camada. Então, se você fosse utilizar um bagum aqui, se você fosse fazer a dobrinha, ia ficar aparecendo essas traminhas. Então, obrigatoriamente, você teria que cortar 2 vezes do bagum aqui, para poder justamente cobrir essa traminha. A mesma coisa se você for usar aquele camucinha ou algum cetim dublado. Então, a parte das costas do cetim dublado, ela vai aparecer branquinha por causa do TNT, que ela é dublada no TNT. Então, se para você não é um problema que fique aparecendo aquela parte branca, então tudo bem. Mas se você estiver utilizando um forro de uma cor, aí as costas de outra cor, você vai ter que cortar 2 vezes para cobrir as costas do forro. Então, assim, eu acredito que é ideal, assim, é excelente. Eu utilizei também numa maleta um tecido chamado brim. Esse brim, a frente e as costas dele é a mesma coisa. Então, quando eu fiz as dobrinhas aqui, ficou excelente. Então, você escolha um forro que não precise de estar cortando várias vezes para cobrir as costas do forro. Então, ó, aqui a gente tem a parte do forro, da parte de baixo, e a gente vai fixar a parte do bolsinho de tela de um lado e a parte do bolsinho de forro do outro.
Aí a gente percebe aqui que os dois, ó, não tá na mesma altura, né? Aqui ele ficou um pouquinho maior do que o outro, mas não tem problema, eu vou mostrar. Aqui eu vou fixar o bolso de tela, aqui, tanto faz se você fixar na direita ou na esquerda, eu vou fixar aqui desse lado, eu vou colocar aqui, ó, no meio, perceba que eu fiz uma linha aqui, então esse bolso é referente a um meio, e esse aqui, ele está passando. Então, eu vou fixar primeiro aqui, ó, esse bolso de tela, vou colocar aqui, certo? Aqui. E vou fazer a costurinha dele aqui no meio. Aqui, eu vou fazer essa costurinha aqui no meio. Desse lado agora, eu vou fixar esse bolsinho aqui, ó, o bolsinho de forro, também no meio. Eu primeiro vou fixar ele no meio aqui, ó, e depois eu vou fixar nessa outra extremidade. Tá vendo que eu costurei aqui, ó, a base, ela tá aberta. Eu fixei o meio e fixei ele aqui no canto. O que é que eu vou fazer agora? Eu marcaria o meio do meio, aqui, ó, o meio do meio. Mas se eu marcar o meio do meio agora, vai ficar uma parte, porque eu quero costurar isso aqui para ficar dois bolsinhos aqui assim, ó, dois bolsinhos. Então, se eu marcar o meio do meio agora e eu costurar, vai dar uma diferença. Por quê? Porque eu vou precisar fixar agora essa parte do velcro. Esse velcro aqui, a largura dele é de 2,5, mas pode ser de 2, não tem problema nenhum. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar, já tem pique aqui, que eu coloquei pique em cima e pique embaixo, além da linha que eu fiz. E essa altura aqui desse velcro é de 10 centímetros, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui um bolsinho não tá passando, o bolsinho de tela, ele tá passando um pouquinho. Então, eu vou colocar esse velcro aqui, ó, começando em cima para cobrir o bolsinho de tela, em cima. Aí você vai dizer, oxe, mas aqui embaixo, olha, não chegou até aqui embaixo, não. Mas ele não precisa chegar até aqui embaixo, porque aqui embaixo vai estar, ele vai entrar no fundo, vai ter uma costura, aqui vai entrar uma costura. E quando a parte da aba vier fixada aqui, ela normalmente não é fixada desde lá embaixo. O importante é que ela fixe assim, ó, de cima para baixo. Né? Então, não tem importância de ficar aqui, ó, 1 centímetro, porque esse centímetro, ele também vai sair, ele vai comer um pouquinho aqui, ó, por causa da margem de costura. Então, você costura daqui para baixo. E essa parte, ela vai ficar sobrando mesmo, porque depois ela vai entrar no final com a costura. Então, eu venho aqui no meio, como já tem a linha, ó, eu vinco aqui, ó, o meio dele. E o velcro tem a parte que é fofinha e a parte crespa, né? A parte fofinha e a parte crespa. O que eu vou fixar aqui é a parte crespa. A parte fofinha, ela vai lá na aba. Então, eu poderia ter colocado até esse velcro aqui branco, mas eu preferi colocar preto. E a gente vai fazer a costurinha dessa fita aqui, ó, desse velcro aqui. O meu meio, ele deixou de ser aqui e passou a ser aqui. Então, eu vou fazer a marcação desse meio desse bolso aqui a partir do final desse velcro, agora, entendeu? Desse final do velcro. Agora sim é que eu venho aqui e faço um piquezinho aqui, ó, no forro. Eu marco o meio do meio. Porque se eu tivesse marcado realmente o meio do meio, um bolsinho ia ficar mais estreito e o outro mais largo. Né? Porque aqui
ia comer mais a costura aqui, entendeu? Que eu não costurei aqui, então eu peguei, ó, pelo menos 1 centímetrozinho aqui a mais, nessa partezinha aqui. Então, a partir do final, ó, da minha costura do velcro, eu fiz um pique no meu forro, tá aqui, ó. Juntei, fiz um pique. Agora eu vou fazer o pique do bolso mesmo, né? Do bolso. Agora sim, eu junto meio com meio, aqui ó, meio com meio, e faço uma costurinha no meio, aqui. Eu gosto até de colocar aqui atrás um pedacinho, pode ser um pedacinho de retalho aqui, ó, só para fazer um reforçozinho e de repente não descosturar aqui com o uso, né, desse bolso, de repente ele pode se rasgar. Então eu coloco aqui atrás, não precisa nem de colocar dupla face, não precisa não. Venho aqui, ó, meio com meio. Se você acha que não tem prumo, direção aqui, então faz uma risca. Eu não consigo deixar reto, aí eu não consigo, então não tem problema não. Vamos fazer uma riscazinha aqui, ó, para deixar retinho. Fiz uma riscazinha aqui, aí agora eu fixo, né? Quem tem essa questão não tem problema, mas quem não tem, só faz aqui, ó, junta meio com meio, né? Meio com meio e faz a risca. Aí agora a gente precisa fechar, né? A gente vai fechar como? A gente vai fechar fazendo só uma preguinha aqui, ó. Faz uma preguinha aqui no meio. Uma preguinha assim, ó. Faz uma preguinha assim. Criei 2 bolsinhos aqui, ó. Tá vendo? 2 bolsinhos com 2 preguinhas aqui, certo? E, no caso, o velcro no meio. Então, esse aqui tem esse bolso e tem esse bolso aqui, certo? Então, eu já tenho o primeiro bolso que eu fiz e tenho esse segundo. Aí, agora eu vou juntar um com o outro, como eu já tenho pique aqui, ó, pique com pique, os dois estão no mesmo tamanho aqui. Vou fazer uma costurinha aqui, eu vou virar e rebater. Eu gosto de rebater na parte desse bolso aqui, ó, com zíper. Eu gosto de rebater aqui. Rebati aqui, ó, assim, tá vendo? E vou fixar ele aqui, ó. A parte desse bolsinho é para cima e a parte desses bolsinhos é para baixo, porque quando ele virar aqui assim, ó, esse bolsinho vira para cá e esses ficam para cá. Então eu vou colocar clips aqui, ó, meio com meio, meio com meio, meio com meio aqui de baixo também. E já vou fixar esse bolsinho, ó. Fica na costura. Essa parte aqui eu rebati, fica exatamente no meio daqui, ó, da costura, tá vendo? Meio com meio, aqui, ó. Vou reservar essa parte da frente que já tá pronta. Agora a gente vai partir para o espelho de trás. Então, na parte de trás agora, a gente tem a parte do forro que está inteira, certo? Também já fiz uma riscazinha aqui, ó, para marcar o meio. Nem precisaria, mas eu fiz para facilitar. Também fiz pique em cima e embaixo. Aqui a gente tem o bolso de plástico, aqui, ó, bolso de plástico, não vai dar para ver porque é transparente, né? E um vai ficar aqui, desse lado. E o trio de bolsos, aqui, ó, trio de bolsos, que é um maior, outro menor, eu coloquei bolso 1, bolso 2 e bolso 3, trio de bolsos. Aqui também já cortei na mesma medida, e todos os 3 bolsos, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz do bolso da frente, né? Que eu coloquei a tirinha
de fita dupla face, ó, na bordinha de cada um deles. Vou destacar, fazer uma primeira dobra e depois fazer a segunda. Vou começar primeiro por esse bolsinho aqui, ó, de plástico. Vou pegar minha etiquetinha de cetim. Eu vou medir aqui pelo menos uns 2 dedinhos. Venho aqui. Vou já fixar aqui, ó, com isso aqui, com clips. No vinco do viés, venho aqui e passo essa costurinha aqui, ó, nele todinho. Venho aqui, ó, com o meu forro e vou colocar aqui, ó, no meio dele, no meio da costura, dessa marcação que eu fiz. Vou colocar, vou fixar ele aqui, ó, todinho, vou fixar. Fixei o bolso de plástico e agora a gente vai partir para o trio de bolsos desse lado de cá. Eu vou reservar um pouquinho essa aqui. Eu vou começar com um bolso menor. Venho aqui, tiro a partezinha, ó, da fita dupla face de 1 centímetro, certo? Venho, dobro aqui, ó, nela, dobrei nele todinho. Dobrei aqui, tá vendo? E vou fazer mais uma dobrinha para acabamento. Vou colocar clips aqui, ó. Quem quiser fazer ainda uma dobra um pouquinho menor de meio centímetro também não tem problema. Não tem problema. Aqui, ó. Fiz a outra dobrinha, coloquei clips e vou fazer a costurinha aqui para segurar. E agora eu vou colocar um por cima do outro, né? Do maior, o do meio e um menor aqui. Vou colocar o clips para poder unir pontinha com pontinha os 3 bolsinhos aqui. E vou fixar esses bolsinhos aqui, ó, fazer a costurinha e deixar ele um bolso só. Vou reservar esse aqui um pouquinho. E a gente vai pegar, ó, essa parte da aba do velcro. A aba do velcro, ela é assim, ó. Ela é cortada assim. Então, eu peguei uma parte só e cortei assim. E a outra parte, eu cortei no quadrado, no tamanho 18 por 18, como tá aqui, certo? O quadrado. Por quê? Porque fica mais fácil para a gente não se confundir na hora do corte. Porque se você for cortar 2 vezes assim, desse lado, assim, ó. Se você for cortar esse e esse assim, na hora de você costurar aqui, vai dar ruim, ó. Vai dar ruim. Você tem que cortar espelhado. Você teria que cortar uma parte assim e a outra parte assim, para poder você juntar e dar certo. Então, assim, para que você não corte espelhado ou esqueça e perca um corte desse, é interessante que você cortar uma parte assim e a outra deixa quadrada, certo? Aí você vem aqui, ó, a parte bonita com a parte bonita, que é a parte brilhosa, essa é a fosca, essa é a brilhosa. Vem aqui e junta parte bonita com bonita, brilhosa com brilhosa e faz a costurinha. Então, dessa forma é mais seguro para não perder nenhuma das partes e esquecer e de repente dar ruim depois, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a costurinha, ó, daqui, veja, daqui assim, vem para cá, fecha essa parte menor e fecha aqui. Essa parte aqui maior, ela vai ficar aberta. A gente vai desvirar por ela. Então, a gente começa aqui, vamos começar por essa parte reta aqui, ó. Vem, fecha a menor e passa direto aqui, certo? Deixando essa aberta. Depois a gente vem e refila. Costurei, tá vendo? Fechei, deixei só essa parte maior aqui aberta. Agora eu vou refilar para deixar as duas partes assim, ó,
iguais aqui. Vou refilar. E nessas quinas aqui, eu vou dar um cortezinho para tirar as quinas. Aqui, ó. Tá vendo? Essa e essa. Cortei, certo? E agora eu vou virar. Vou vir aqui e vou virar. Vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui que eu tenho para me ajudar. Coloco aqui. Para não correr o risco de furar essa parte aqui, ó. Já desvirei tudinho, certo? E agora a gente vai fazer, ó, a costurinha aqui, vai rebater essa parte toda, vai fechar ele todinho. Agora a gente vai fechar todo, inclusive essa parte aqui, a gente fecha. Aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa parte aqui maior, essa parte, aqui a gente não tinha, aqui a gente desvirou por ela, né? Essa parte maior, tá vendo? A parte maior, a gente vai vir aqui, ó, e vai juntar com o trio de forros. A gente vai juntar com o trio de forros, tá vendo? Que casa certinho aqui, ó. A gente vai juntar com o trio de forros e fazer uma costurinha na pontinha dela. E ela vai ficar assim, ó. Aí ela vai ficar assim, desse jeito. Aí agora a gente vai pegar o forro da gente, o forro que a gente já fixou aqui, ó, esse bolsinho, certo? E a gente vai fixar ele aqui no meio. Aqui no tal meio, a gente vem aqui, um pouquinho mais para frente, certo? Não coloca exatamente em cima, não. A gente coloca assim um pouquinho mais para frente, porque aqui a gente vai fazer duas costuras. Então, a segunda costura é que vai mais ou menos casar com essa, certo? Então, essa primeira, aqui tá a costura, eu coloco assim, tipo um meio centímetrozinho para frente, aqui, e eu passo a minha costurinha. Aqui, perceba que esse forrinho aqui, esse bolsinho, ele é um pouquinho maior, tá vendo? Aqui, ó, se a gente colocar aqui, ó, meio com meio, ele tá passando um pouquinho aqui, mas ele tá passando justamente por causa disso que a gente vai fazer. Vai colocar um pouquinho para frente, faz uma primeira costura, que é praticamente rente a essa, não fica exatamente em cima, mas rente, né? E depois, quando a gente virar aqui, ó, pode até unir esse com esse e rebate aqui. Vou virar isso aqui para cá. Eu vou unir aqui, ó. Deixa eu unir aqui. Esse com esse e esse com esse. Para não dar erro. Unir. Quando eu unir, venho para cá, ó. Tá vendo? Estico. Aí agora eu vou fazer a minha costura aqui. Volto e selo aqui, ó. Porque ela não tá aqui assim. A segunda costura, a volta, ela tem que cobrir isso aqui. Ela tem que cobrir isso aqui. Então, eu coloco aqui, eu faço essa união aqui, ó, dos bolsinhos, rente com forro, trago ele pra cá, coloco essa parte, deito ela, porque ela não precisa ser rebatida, né? Isso aqui, não precisa rebater, ela tem que ficar solto mesmo. E eu começo a costurinha aqui, ó, aqui, eu ando, acredito que eu vou andar uns 2 pontinhos, eu ando até passar aqui, ó, tem como a gente ver. A gente anda até passar aqui e volta. Porque aí, ó, já fecha aqui e fecha aqui. Comecei a costurinha aqui. Dei 2 pontos. 1, 2. E eu voltei. Com isso,
Eu já, ó, selei aqui e aqui também. Aqui também tá selado. Aí agora eu posso fechar essa parte aqui, ó. Fecho aqui e fecho aqui. Ok, a gente vai fixar a outra parte do velcro aqui, ó. Aqui. Eu normalmente, eu fixo a parte do velcro aqui, na parte onde, aqui ó, de frente, onde eu fiz o arremate, para poder ele fechar assim. Mas quem quiser, pode colocar o velcro aqui nas costas também, para poder fechar assim. Eu acho melhor assim. Então, eu venho aqui, bem na pontinha, ó, bem na pontinha, e faço a minha costurinha desse velcro da parte fofinha aqui. A gente vai agora fixar ela no espelho de trás. Vem aqui, pique com pique, ó. Pique com pique aqui, clipa. Aqui também tem o meio dele, da costura do bolso. Clipa tudo aqui, ó. Tá tudo igualzinho. Clipa aqui. E depois só faz a costurinha bem na bordinha. E agora a gente já pode colocar o vivo nas duas partes. Aqui, ó. Quem quiser colocar vivo, coloca. Quem não quiser, faz sem vivo. Não tem problema nenhum. Abri essa pontinha aqui, ó. A pontinha que eu tinha costurado. Eu corto um pedacinho do espaguete para ficar só a pontinha do sintético. Aqui eu já delimitei a partir de quantos centímetros vai começar a minha fixação do vivo. É a partir de 2 centímetros. Eu deixo um espaço de 2 centímetros e começo a costurinha. Aqui tem a fita do Profaço, não, fita crepe, com a largura de 2, que eu já coloco esse pedacinho e ele já vai delimitar. Eu venho aqui, tá vendo isso aqui, ó? Que eu abri aqui. Eu empurro essa parte do meinho, ó. Eu empurro essa parte do meinho, entrando aqui, e eu faço isso aqui. É como se fosse um acabamentozinho dele, aqui, ó. Aqui. Eu empurro essa parte aqui, tá vendo? Empurrei, seguro aqui, e eu começo aqui, ó, na minha marcação de 2 centímetros. Vou seguindo com ela até o outro lado, onde eu vou fazer a mesma coisa. Vou mostrar como foi que ficou. Desse lado e do outro lado. Ficou assim, ó. Esse e esse assim. Eu vou colocar o vivo na parte de trás. Vou guardar esse aqui, ó. Guardei. Já saiu de novo aqui. E vou fazer a mesma coisa. Mulher, aí depois que eu termino de colocar o vivo na parte de trás, eu lembro que tem a alcinha que vai na mala, que essa alcinha ela é opcional. Mas como eu quero fazer igualzinho a maletinha que eu vi, então eu vou colocar a alcinha de trás. Aqui eu descosturei só esse pedacinho, né, daqui, já tem marcado os meios, e eu vou fazer a alcinha de trás. Acontece nas melhores famílias, né, da gente esquecer. Aqui eu cortei para fazer virado de 3 vezes. Eu não cortei para fazer de 4 não, porque eu não vi necessidade de essa alça ela ser grossa.
Então aqui ela vai ficar no corte a fio e ela vai ficar na parte de trás. Então não vejo problema nenhum. Diferente da alça de cima dela, da maletinha, que eu realmente cortei para fazer a dobra de 4 aqui, né? Vem aqui e costura. Essa aqui eu só cortei de 3. Ela tá aqui 9 pelo comprimento da maleta. Coloquei uma fitinha dupla face e vou tirar aqui, ó, esse pedacinho. Vou encostar aqui, eu fiz uma marcação de 6. Vou chegar próximo dele aqui, ó, próximo. Vou colar e depois venho com a outra parte aqui, ó. Venho com a outra parte e encosto bem aqui, ó. Bem próximo, bem no finalzinho. Vou colocar outra fitinha dupla face aqui. Coloquei aqui, ó, a fitinha dupla face aqui. Então, venho e encosto aqui, ó, bem próximo dele e vou fechando. Depois eu pego a minha canetinha. Aqui, aquela canetinha que é de marcar tecido. Aqui, ó, essa aqui, na cor marrom. Aí eu passo só aqui, ó, nas pontinhas, para não ficar aparecendo a traminha dela aqui, ó. Venho aqui e pinto como se fosse uma bordinha italiana. Aí eu venho aqui, ó, meinho com meinho, né? Faço um piquezinho, custa nada. Um pique nesse meio. Um pique nesse outro meio aqui. Já abri aqui, ó, para encaixar. E aí eu encaixo meio do espelho com o meio da alça. Venho aqui, fixo um lado e o outro lado. Aí, então, agora a gente tem os dois espelhos prontos, né? Já estão prontos, com vivo, com a alcinha, tudo direitinho. A gente vai reservar e agora vai para a parte do fundo. Vou fazer a parte do fundo e depois colocar o vivo e as laterais. Que eu fiz a alça da parte traseira, né? A alça da haste da mala. Eu já vou fazer logo a alça do topo da maletinha, para não correr o risco de esquecer. Aqui eu fiz o virado, esse sim é com 4, deixei um espacinho assim, ó, milímetrozinho no meio, colei com fitinha dupla face. Vou agora juntar um com o outro, vou colocar um clipezinho aqui e vou fazer a mesma costurinha que eu fiz na alça da mala. Pronto, agora eu vou reservar, então quando chegar o momento de usar essa alcinha aqui, na parte ó, do fole, do canal do zíper, aí a gente usa, vou reservar. Aqui a gente tem a parte do fundo, aqui eu já colei o EVA, o forro, que eu cortei um pouquinho de nada passando, não cortei a medida certinha não, e aqui o vivo encapado. Vou colocar aqui, fiz pique em cima e embaixo, e também fiz pique nas laterais aqui, né? E aqui o espaguete encapado, que também é opcional, quem não quiser. Vou mostrar uma outra proposta bem legal no final, que eu fiz desse fundo. Ficou muito, muito bom mesmo. Então, a gente vem aqui, tira um pedacinho dele, corta fora a partezinha do vivo, no caso do espaguete. Vem aqui, ó, num desses piques, eu encaixo aqui, ó, pontinha com pontinha, começo a costurinha um pouquinho mais à frente, porque aqui eu vou encaixar a outra parte, né, eu vou fazer o encontro. Então, venho um pouquinho mais à frente e começo a costurinha bem na beiradinha. E à medida que a gente vai costurando, já vai automaticamente fixando o forro nesse fundo. E agora eu vou só refilar essa parte aqui do forro e reservar. Agora eu vou fazer essa parte aqui, ó, da lateral. Eu cortei 4 vezes no forro, porque fica uma de cada lado com o acabamento.
Então, eu vou juntar aqui, ó, frente com frente, parte brilhosa com parte brilhosa, certo? E vou costurar em cima e embaixo. As laterais, elas ficam livres para a gente virar e costurar na abinha do canal do zíper. Então, a gente costura só em cima e embaixo das duas partes, aqui. Costurei os dois aqui, vou virar, aqui ó, virar para a parte bonita, a parte brilhosa, e vou rebater aqui ó, eu venho, começo aqui de cima e aproveito e já fecho aqui, aqui embaixo, rebato e fecho aqui, vou rebater fechando ele todinho, nas duas partes. Costurei aqui as duas partes, tá vendo? E agora eu vou reservar, que a gente vai fixar isso aqui quando eu terminar o canal do zíper. Agora a gente vai partir para o canal do zíper. Então, o canal do zíper tem essa parte aqui, de um lado, tem essa parte do outro lado, e tem essa aqui, ó, pequenininha, no meio. Ele não é totalmente inteiro, não, é essa parte. Tem outra parte, que ela vem inteira, que é o complemento dessa. Mas essa aqui, ela possui 3 partes. E a alça, ela vai aqui. Então, o que foi que eu fiz agora? Eu marquei aqui 2,5 centímetros. Eu marquei 2,5 centímetros. É onde a gente vai fixar a nossa alça. 2,5 centímetros. Eu marquei aqui dos dois lados. E nessa alça, eu vou marcar uma distância aqui de 1 centímetro de cada lado. Eu vou fixar essa alça, a partir desse 1 centímetro aqui. Eu não vou fixar a alça exatamente rente a essa parte, não. Eu vou deixar ela um pouquinho assim, ó, para fora desse lado e um pouquinho para fora desse lado. Aí a gente, um pouquinho quanto, né? Então, esse pouquinho é o quê? Esse 1 centímetro. Então, eu não dobrei aqui essa parte da dobrinha. Tem a parte lisa inteira, tá? Aqui, e a parte da dobrinha. Eu boto para trás, ela fica para trás. Aqui vai ser a frente e aqui as costas. A parte dos 2,5 fica para as costas, né? E a gente vem aqui na marcação de 1 centímetro e fixa essa alça desse lado e vem aqui na marcação de 1 centímetro, né? Nessa altura, na altura que a gente fez e marca. Vou fazer aqui. Aqui eu costurei e ficou assim, assim, ó. Então essa alça eu coloquei 1 centímetro para fora de cada lado. E aqui na altura de 2,5 centímetros, aí eu comecei a costurar, a fixar, né? A fixar a alça aqui. Eu coloquei aqui embaixo um reforçozinho de nada, que é de TNT, né? Só para me assegurar, ficar mais seguro aqui, né? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vem aqui e junta essa parte da lateral com essa parte aqui, ó. A gente vai juntar uma lateral com a outra, passa uma costurinha e depois faz uma outra costura mais para frente. Vira e rebate também fazendo 2 costurinhas. Reforço nunca é demais. Fiz aqui, ó, 2 costurinhas, tem 2 desse lado. Viro aqui, ela já pega aqui, ó, no meu reforço. Viro, aí rebato aqui e mais para frente eu faço uma outra costura. Olha aqui como ficou. 2 costuras aqui, tá vendo? Vou fazer agora do outro lado. Então, agora a gente já tem um canal inteiro aqui, ó, do zíper.
que ele vai se juntar a esse aqui, ó, na mesma medida. Os dois na mesma medida. E o zíper vai aqui no meio, onde eu já coloquei os dois cursores. E aqui, ó, tem um terminalzinho que eu cortei de 5 centímetros. E eu vou colocar esse terminal, um em cada ponta, aqui, ó. Aqui, já costurei as duas pontinhas, um em cada lado, certo? Agora eu vou juntar costura com costura e vou marcar o meio desse zíper aqui com o giz. Junto aqui, costura com costura, coloco até um clips de um lado e do outro, costura com costura, estico até chegar aqui, ó, no final. Cheguei no final, eu marco aqui, ó, essa parte e essa parte aqui. Pronto, marquei com giz. Aí agora eu vou fixar esse zíper no canal que a gente fez. Na parte, aqui ó, na parte estreitinha, na parte menorzinha, a gente vai fixar aqui. Porque lembra que a gente deu a distância de 2,5 aqui. Lembra que a parte, ó, da junção da alça tá para trás e a parte inteirinha tá para frente. Então, sobrou essa pequenininha aqui, é onde a gente vai fixar. Então, eu vou marcar aqui, ó, costura com costura também, aqui, ó. Costura com costura desse lado, costura com costura do outro lado. Eu faço um pique aqui e faço um pique aqui. Aproveito, vejo se tá tudo certinho aqui, ó. Tá tudo certinho. Não tem nenhum maior do que o outro, porque às vezes a gente pode entrar um pouquinho mais aqui na costura e aqui também não entrar, e dá diferença. Mas aqui tá tudo certinho. Então, aqui na parte menorzinha, porque a maior fica para trás, eu venho aqui e marco o pique do zíper com o pique do canal, pique com pique. Eu vou até colocar um clips para ajudar nele todo. E faço a costurinha dele bem na pontinha. Fixei na pontinha de nada aqui, ó, na pontinha ele. Aí eu venho com o forro, ó, o forro inteiro, para pegar ele todo e cobrir essas emendas que a gente fez aqui. Aí eu venho a parte bonita do forro com a parte bonita aqui, ó, do sintético, junto aqui uma com a outra e passo uma costurinha. Eu vou virar desse lado aqui, porque eu enxergo a linha da costura. Aí eu faço uma costura mais à frente, aqui um pouquinho mais à frente, a costura de fixação, viro e rebato aqui. Aqui eu já fiz o pesponto nele todo, um canto a outro. Agora eu vou juntar essa parte aqui, ó, do forro com a parte do sintético e fechar ele aqui, ó, todinho. Vou agora, ó, pegar a outra parte totalmente inteira do canal do zíper e vou juntar aqui e vou fazer uma costurinha de fixação dela todinha aqui, de um canto a outro. Depois eu venho com o forro, que também tá inteiro, costuro, viro e rebato. Então agora a gente vai pegar essa abazinha, ó, que a gente já costurou e já rebateu. Eu estava esperando apenas um momento de colocar
a gente vai colocar agora, a gente vai colocar aqui embaixo. A gente vai medir uma distância de 2 centímetros da base, aqui, ó, dessa base para cima. Marquei aqui, ó, 2 centímetros com a régua, aqui, ó, 2 centímetros dos dois lados. Eu venho aqui, essa parte menor, a parte menor a gente encaixa aqui. Costura essa lateral aqui, até na ponta de cima, e costura essa aqui, ó. Só costura nas laterais. Só quem vai costurar é uma lateral de um lado, a lateral do outro. Mas aí a gente começa a costura dessa marcação aqui. Costurei as duas travas, tá vendo? Aqui ficou a abertura. Só costurei as laterais de um lado e do outro. Aqui, dos dois lados. A gente tem o canal, a gente tem agora a base, a parte de trás e a parte da frente. Aí agora a gente vai encaixar, vamos começar a encaixar a partir da frente. A gente vem aqui, ó, já tem pique, que a gente tinha feito o pique, tá bem pequenininho, aqui e aqui. A gente só encaixa, a gente tem que ver que a parte do zíper é para frente da bolsa. O zíper fica para frente da bolsa, aqui, ó, parte da frente. E a alça tá atrás. Então, se o zíper fica na parte da frente, a gente vai juntar aqui assim, ó. Pique com pique, assim. A gente vem, pique com pique, e distribui o restante com clips. Eu coloco um clips de um lado, do outro aqui, de cada pique. Venho, também coloco um clips aqui embaixo, aqui, ó. Eu junto aqui a ponta, junto essa ponta aqui, venho do outro lado, junto a outra ponta, aqui, ó, a outra ponta do canal com a ponta do espelho, tá vendo? E o restante agora, a gente vai o quê, ó? Só distribuir. Se por acaso ficar alguma folguinha, você refila. Vem aqui, distribui. Fechou. Desse lado aqui, fechou. Vamos distribuir agora para o outro lado. Aqui, bota aqui. Desse lado. Desse. Aqui, ó. Fechou. Agora é só costurar bem próximo da bolinha aqui, ó, da parte gordinha do meu vivo. Vem costurando ele todinho, de um canto a outro. A gente vira para ver se ficou distante, porque se por acaso a costura ficou um pouquinho distante, a gente pode vir aqui passar outra costurinha. Percebo que aqui, ó, na bordinha tá um pouquinho de nada distante, o restante tá ok. Só nessa curvinha aqui, pra mim, tá distante. Aí eu só vou passar uma outra costurinha na curvinha e já passo o viés. Eu não vou exatamente lá embaixo mesmo com viés, não, para não agregar camada, até porque vai vir uma outra aqui, ó, uma outra camada que vou costurar no fundo, então não tem necessidade do viés e exatamente aqui não. Então, quando dá um centímetrozinho aqui,
eu já paro para não agregar camada. Então, essa parte da frente já está fixada. Aí agora eu vou na parte de trás, certo? Vou pique com pique, aqui ó, pique com pique, clipo tudo, costuro e passo fiéis. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Antes de costurar o fundo, só tá faltando agora o fundo para a gente desvirar e ver como ficou a peça. Essa parte daqui, ó, da lateral, quando a gente vai encaixar no fundo, quando ela é uma peça que não é inteira, já com fundo, a gente coloca a aba, algumas pessoas colocam a aba para fora, algumas colocam a aba para dentro. Isso é importante, porque a gente vê o visual, dá uma pequena diferença você colocando a aba para o lado de lá ou o lado de cá, aqui ó. Se eu colocar a aba pro lado, se eu colocar a aba pro lado de cá ou pro lado de lá. Então eu sempre coloco a aba aqui ó, para dentro, para o fole, para o canal do zíper. Eu coloco a aba assim para dentro, porque aqui ó, essa parte ela vai ficar aqui esticada para cá. Se eu colocar para dentro do espelho, ela fica assim. Então eu prefiro colocar a aba aqui para fora. Então, na hora de eu encaixar, para facilitar, eu dou uma costuradinha aqui, só nessa beiradinha, para ela fixar essa aba e essa aba, e as outras duas abas também. Então, eu venho aqui, só costurando aqui, ó, para dentro, bem na pontinha. Costurei uma aba aqui para dentro, venho aqui e boto a outra para dentro também. Então, aqui eu já tenho as duas abas para dentro, porque eu costurei aqui, eu costurei para dentro, essa aqui, e essa também. Essa aba está para dentro do canal, para dentro. Só para facilitar na hora de encaixar aqui o meu fundo. Vou encaixar agora o fundo, aqui ó, a parte da emenda desse vivo, ela vai ficar nas costas aqui ó, essa nas costas, essa onde está a aba da alça, onde está a aba da alça é as costas. Então, ela vai ficar aqui, ó, pique da emenda do vivo com essa parte das costas. Pique com pique. E como eu fiz pique nessas laterais e nessas laterais também, eu vou encaixar todos os piques. Já encaixei e agora eu vou fazer o fechamento desse fundo. Costurei o fundo, passei todo o viés aqui, ó, no fundo. Então, ela tá toda pronta para ser desvirada. E olha aqui o que eu falei, que eu não vou com o viés dessa parte até lá embaixo, porque o viés daqui vai cobrir isso aqui. Então, eu evito de estar agregando mais camada ainda. Porque, para mim, essa parte de encaixar o fundo é a parte mais chatinha que tem, porque é a parte que, quer queira, quer não, agrega assim, essas junções, essa camada, né? A posição não é muito favorável, né? Então, assim, fica muito chato. Pode ser que quebre a agulha, dependendo, né? Que é essa parte da curvinha aqui, ó, tem que ir ali na manivela, tudinho, devagarzinho, mas aí a gente já conseguiu fazer tudo, né? Então, aqui a gente vai agora desvirar, como não colei, eu não colei com cola de contato isso aqui, tá só na fita dupla face. Então, assim, ela é bem tranquila, ela não vai amassar e precisar de secador para desamassar, né? Bem tranquilo mesmo aqui, ó. Já vou desvirando aqui, ó. Já vou desvirando. Ela tem uma abertura bem ampla, então isso facilita. Esse aqui é um doll. Então, o doll também não é um sintético grosso, é um 0,8, então facilita bastante. Então, assim, o grau de dificuldade que cada um vai ter depende muito também da escolha do material de cada pessoa, né? Então, se você
escolher um material difícil de trabalhar, então a costura vai ser difícil, o fechamento vai ser difícil, tudo vai ser um pouquinho mais complicado porque se trata de um material complicado. Agora, se você escolher um material legal para trabalhar, então tudo flui. Então aqui, ó, a nossa peça ela já ficou pronta. Olha como ela fica aqui, ó. Ó a alça. Como fica linda a alça. Dá para pegar aqui, ó. Aqui a parte que bota na mala. Aqui, ó, a lateral. Deixa eu ver aqui a lateral, como é que ficou. Aqui. E aqui é que é o diferencial dela, que ela vem para cá, né? Ela vem para cá, a parte retrátil aqui. Então, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela vem para cá. Aqui, ó. Tá vendo como fica? E que não precisa ir até o final. Vou mostrar lá no final para vocês. Ó, eita, não sei se vai dar para ver aqui, ó, como é que vai estar. Tá vendo que a parte da costura, minha filha, ela ficou lá para baixo, a parte da costura. Por isso que a gente sobe aqui um pouquinho e não importa como é que fica lá embaixo, por o 1 centímetro que está faltando aqui, porque vai cobrir tudo com viés, com tudo. Então a gente vem aqui, ó, coloca aqui, nessa parte aqui, e já fica a barreira. A barreira, se a pessoa quiser mais espaço, ela tira essa parte, então ela fica com espaço maior. Mas se ela quiser uma organização melhor, ela quiser uma divisão aqui, aí ela vai e coloca esse velcro aqui. E agora eu vou mostrar a vocês a versão compacta dela, a versão menor que eu fiz. Aqui está a versão menor, aqui, ó. Tá linda, essa versão menor aqui, ó, ela tá linda. Aqui eu coloquei uma alcinha, mas você pode, não, se não quiser colocar, não tem problema, porque aqui, ó, já vai agregar um pouquinho assim de camada. Por isso que eu coloquei só em 3 dobras, igual a essa aqui, ó, que eu coloquei em 3, eu não coloquei em 4, né? Ou você pode colocar aqui, ó, no fundo, ou então pode fixar aqui assim, ó, nessa partezinha, né? Então, ela é a versão compacta. Deixa eu ver se vai dar para aparecer aqui, ó. Ó. É a versão menor dela. Perceba que ela tá tipo, praticamente igualzinha. É a versão menor. Essa aqui eu coloquei espuminha. Certo? Eu não coloquei EVA. E praticamente, ó, também tem a trava aqui do lado, tem a trava, ela desce, esse sintético é mais durinho, esse sintético é um facto, agora um facto diferenciado, né, que ele é bem lisinho, ele é mais durinho, eu coloquei espuminha, mas ela desce também, certo? Ela desce, e o bolsinho que tem aqui, ó, também coloquei bolsinho com zíper aqui, também, ó, tem bolsinho com zíper, tem bolsinho aqui, ó, o mesmo bolsinho que tem aqui, ó. Ela só não tem a divisão do meio, eu não coloquei porque não tem necessidade, né? E o bolsinho daqui de trás, eu fiz um pouquinho diferente, né? Eu coloquei 2 bolsos compridos e dividi no meio. Então, o bolso ficou de telinha, ó, deixa eu baixar aqui. Opa, vou baixar aqui. Um bolso ficou de telinha e outro bolso do forro do próprio material. Aqui, ó. Tá vendo? Um bolso inteiro, que vai de um canto a outro, e a divisão no meio. Aí ficou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se transformou em 4, porque eu coloquei um de telinha e um de forro. Isso no espelho de trás. E no espelho da frente, ficou a mesma coisa, que tá com preto, né? A mesma coisa que essa grande aqui.
com a travinha e tudo. Tem travinha também. Ela é a versão compacta. Essa eu fiz no sintético. E essa aqui, que eu estou apaixonada, eu fiz no nylon emborrachado. Eu fiz no nylon emborrachado, lilás, tá? A coisa mais linda aqui. Não tem vivo, nem não tem vivo. Não tem vivo. Eu usei uma espuminha de 0,5, ou seja, de meio centímetro, para poder fazer esse matelassê, certo? A espuminha. Mesmo molde dessa aqui, mesma modelagem. A diferença aqui foi o material. Aqui eu coloquei a etiqueta de borracha. Eu já quis outra proposta aqui, ó, outra proposta de borracha e aqui no cantinho. E a parte do fundo tá diferente. Tá diferente em que sentido? Eu não coloquei o fundo costurado para dentro e a gente desvirar, não. Eu não fiz assim. Eu já coloquei o fundo aqui e a costura eu fiz para fora, aqui, ó. Aqui poderia ser viés lilás, mas eu quis fazer viés do próprio material. Então, assim, essa proposta ficou muito legal mesmo. Eu gostei bastante. Poderia até fazer aqui, né? Então, quando terminar o espelho, o canal e o outro espelho, já desvira para encaixar o fundo com ela já desvirada. Você encaixa o fundo com ela já desvirado e depois só vem aqui, ó. O acabamento fica por fora. Não fica por dentro igual tá essa, igual tá a outra. Essa alcinha também, ela não é obrigatória. Quem não quiser alcinha, não tem problema. Eu não coloquei nenhum tipo de alcinha aqui, porque esse canal aqui, ele é bem mais estreito, né? Ele é estreito, então não caberia estar colocando a alcinha aqui. Aí eu coloquei a alcinha aqui, mas eu poderia ter costurado a alcinha aqui também, ó. Aqui, poderia também, se achar que vai agregar, assim, muita camada, de repente aqui, né? Aqui, essa alcinha é de 2, a largura de 2, ou seja, eu dobrei em 3 vezes, né? Então, eu cortei por 6, foi 2, 2 e 2, dobrei, ficou aqui no corte a fio, exatamente igual a essa parte de trás, só que eu passei a canetinha aqui, ó, né? Então, uma parte rolicinha ficou aqui para fora, e a parte do corte a fio ficou para trás, né? Então, eu vou mostrar a vocês aqui a parte interna. Eu coloquei de preto, o nylon borrachado preto. Ó, coloquei isso aqui, a espuminha. Mas aqui, ó, super fácil de abrir. Muito bom, porque eu já fiz esse matelassê, já com a costura do meio, né? Já para vincar aqui todo de espuminha. Só coloquei espuminha onde é o EVA, eu coloquei espuminha. Aqui e no fundo. Apenas aqui. Canal não tem, ele tá só no nylon emborrachado. Então vem aqui, ó. Aqui tá o zíper. Tá vendo? 1, 2. Você mudando, assim, o visual do seu material. Veja que ela tá, tipo, mais, né, estojo. Você pode transformar isso aqui num estojo escolar, né? Vem aqui, ó, vou pegar umas canetinhas aqui, ó. Colocar umas canetinhas aqui, ó. Tranquilo, vem aqui, ó. Bota mais caneta. Vamos preenchendo aqui. Bota régua, eu não tenho régua aqui, mas aí a gente vai fazer essa simulação. Ó, lápis, mais caneta aqui. Eu não tenho tanta caneta. Posso colocar mais coisas aqui. Pegar isso aqui, ó, para simular uma lapiseira ou qualquer outra coisa. Ficou muito grande, né? Muito grande. Mas vem aqui, ó, uma agenda. Bota aqui. Outra agenda. Vem aqui, ó. Bota aqui. 2 agendas. Vem aqui e fecha de boa. Virou um super estojo.
Muito, muito legal essa proposta. Então, não necessariamente você pode usar apenas para maquiagem. Você pode usar para estojo escolar. Muito bom. E quem tiver interesse em adquirir a modelagem dessas peças, o link está abaixo do vídeo na descrição e também fixado nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e obrigada por assistir.